Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, mais especificamente do sétimo episódio, da primeira temporada, intitulado Much Ado About Boimler, tá? Gente, eu confesso a vocês que eu gostei desse episódio. Eu tô sentindo uma melhora progressiva, tá? Do quinto episódio pra cá, né? O terceiro e o quarto episódios foram muito ruins, né, na minha opinião, né? Quando eu falo isso, eu falo em termos de construção dos personagens protagonistas, né? Porque o terceiro e o quarto episódios mostraram uma Mariner extremamente intratável, né? E essa coisa começou a melhorar do quinto episódio para cá, né? O último episódio foi um episódio interessante, embora ainda tivesse aquela questão de oficiais da Frota Estelar ficar mentindo, né? Que provocou uma certa polêmica, né? Agora, esse sétimo episódio, as polêmicas foram bem menores, né? Mas qual é o plot do episódio? Vamos lá. A tripulação sênior, né, os oficiais sêniores, né, da Cerritos, eles vão participar de uma missão. E aí, de repente, a nave ela vai ficar com uma capitã interina, né? Essa capitã interina ela vai vir de fora, né? E vai ser a capitã Ramsay, que era, né, uma antiga amiga da Mariner, né, de academia, né? Elas foram praticamente colegas de academia, amigas de academia, são amigas muito próximas, né? E aí, o que vai acontecer? A Mariner vai acabar sendo nomeada pela Ramsay a primeira oficial da Cerritos enquanto a Ramsay está na nave, né? E a Mariner não vai gostar nem um pouquinho disso. Tanto que ela vai começar a fazer, né, nas missões, né, que a Capitã Ramsay, né, vai participar, né, ela vai começar a tomar atitudes desastradas uma atrás da outra de uma forma muito deliberada, né? E aí o que vai acontecer? Elas vão, por exemplo, num planeta para poder filtrar água de um planeta pantanoso, coisa e tal. A Mariner vai fazer um monte de besteira lá, né? Aí depois eles vão se encontrar, né, com uma nave, né, que era a USS Rubidoux, né, que estava praticamente ali apagada, sem energia, né, vamos dizer assim, semi-destruída, né? E quando eles vão para dentro da nave, né, a Mariner também começa a fazer algumas coisas erradas ali no caso, né? E isso só vai provocando irritação na Ramsay, né? E os oficiais sêniores da Ramsay começam a botar em dúvida se a Mariner era tão competente assim, né? Como a Ramsay falava, né? Então a Ramsay vai ficando revoltada com a Mariner por causa disso, né? E a Mariner fazendo tudo isso deliberadamente, né? Até que chegou um momento em que eles encontram, né, a tripulação, né, da Rubidoux, né, na engenharia, né, todo mundo lá morrendo de medo, a capitã completamente transtornada. Por quê? Porque uma espécie alienígena invadiu a nave, era uma espécie alienígena que consumia energia, por isso que a nave estava toda desligada. E aí, né, uma oficial vulcana, né, da Ramsay, que era a Durga, ficou na ponte tentando, né, religar a nave, né? E aí eles não sabiam, né, que a nave estava com a energia desligada por causa dessa entidade alienígena. E a Durga liga e essa entidade alienígena começa a destruir a nave toda, ela volta, começa a destruir a nave toda. E aí, quando as pessoas estão em perigo, a Mariner ela vai começar a se comportar como aquela aluna da academia que era a melhor aluna, que, vamos dizer assim, ajudava os amigos, coisa e tal, babá, né? E aí a Ramsay pergunta, né, enquanto ela está lá, eles estão evacuando as pessoas, né, eles levam as pessoas, todos os tripulantes para a ponte, né, no caso, para poder teletransportar as pessoas, né? O que vai acontecer? A Ramsay pergunta, por que você está fazendo isso? Por que você estava de propósito, né, mostrando que era uma desastrada, que não sei o que, coisa e tal? Aí a Mariner chega e fala, né, não, porque eu quero, eu não quero ter promoções, entendeu? Às custas de gritos de superiores na minha cara. Por isso que eu prefiro ficar lá como alferes, entendeu? Nos decks inferiores, né, no caso, né? E aí ela está novamente expressando ali, né, as suas razões pelo comportamento dela, o que eu acho uma coisa interessante. Então fica bem claro que ela quer ter essa experiência de alferes somente, né?
para ela ficar lá nos decks inferiores e ter uma outra experiência de vida, e ela não quer se submeter, né, aos oficiais sêniores que são extremamente arrogantes e que gritam com ela. Quer dizer, você tem um problema muito sério nisso aí, porque a gente sabe que a hierarquia militar em Jornada nas Estrelas, né, ela apareceu, né, de uma forma como podemos dizer, de uma forma a mostrar aquela sociedade utópica do século 23, né? A gente via, né, o Kirk ali, né, tratando seus subalternos, chamando de senhor Scott, senhor Sulo, senhor Chekhov, né, justamente para mostrar que essa hierarquia militar tinha um relacionamento entre os superiores e os subalternos, entendeu? Bem mais, vamos dizer assim, afável do que a hierarquia militar que a gente conhece no século XX, no século XXI. Mas o senhor Alex Kurtzman, ele coloca essa hierarquia militar como, entendeu, os superiores humilhando os subalternos, né? Quando a gente sabe que isso não acontece no universo de Jornada nas Estrelas no século 24, né? Isso daí é um problema, né? Como é uma série animada, iconoclasta, que busca humor, coisa e tal, a gente até entende como é que isso se encaixa, né? Mas ainda assim é um problema, né, para chamar isso de Jornada nas Estrelas, hein? Pelo menos é a minha visão. E aí, aquele negócio, né? Pelo menos a Mariner está mostrando os seus motivos pelos quais ela se comporta, né? Você pode até entender esses motivos, mas não significa necessariamente que você tem que concordar com esses motivos, né? É aquela coisa que o Spock falava, né? Acho que foi até em Um Gosto de Armagedon, né? Entender não significa necessariamente concordar, né? Então você tem esse problema da forma, né, como esse desenho, essa animação vê a hierarquia militar em Jornada nas Estrelas, que é um negócio um pouco complicado, né? Mas a Mariner diz que não quer se dobrar a esse tipo de hierarquia militar de século XXI no século XXIV, né? Tudo bem, beleza. Ela vai salvar a tripulação, né? Vai conseguir salvar a tripulação. Ela vai terminar o episódio numa boa sintonia com a amiga dela, inclusive fala, né? Lança a ela essa oportunidade de repente ela alçar, né, postos maiores, a promoções maiores, né? Que de repente a amiga dela seria a oficial superior que poderia, entendeu, promover, né, a Mariner, né, sem esse conflito, né, que a gente vê, né, dessa hierarquia entre o humilhante dos superiores para os inferiores nesses episódios de Lower Decks, né, e isso fica em aberto, né, e a Mariner, eu ainda quero ter um pouco mais de experiência lá com a Alferes, quem sabe no futuro, coisa e tal. Se esses roteiristas, né, que lançaram essa boa ideia nesse episódio forem espertos, eles podem aproveitar isso no futuro. Eu acho que ficou uma porta aberta aí muito interessante, né, para a gente desenvolver essa Mariner aí, até porque no flashback, né, há 2 episódios atrás, a gente viu que a Mariner era uma pessoa muito mais tratável, né, do que ela é agora, né, no caso, né. Então essa história da Mariner ficou interessante, tá? Eu gostei do episódio por causa desses meandrozinhos aí. Agora, a outra história é uma história mais ligada ao Boimler, né? Porque quando o Boimler ele percebe, né, que ele tá que vem uma capitã nova, ele quer impressionar essa capitã, entendeu? Então ele participa de um teste de teletransporte com o Rutherford, né, que está tentando otimizar o teletransporte, né? E aí ele quer, né, mostrar que ele está vamos dizer assim, dando conta, ele quer mostrar serviço, né? Então, quer dizer, perdão, ele vai testar esse teletransporte, né? Só que ele acaba ficando, vamos dizer assim, fora de fase. Então ele fica brilhando, né? E soltando um som muito forte, né? Porque ele ficou um milicóquero, né, fora de fase ali no teletransporte, né? E aí o que acontece? O Rutherford consegue pelo menos tirar, né, o som, né, dele, né, ele estava emitindo um som de teletransporte muito alto, né, mas ele foi, perdão, enviado para a chamada Divisão 14, que tratava assim doenças incuráveis, coisa e tal, né, e a Tendi, ela fez um cachorrinho artificial, uma cachorrinha artificial, né, e essa cachorrinha, perdão, gente. E essa cachorrinha, né, ela era uma aberração genética no caso, né? Então ela também vai ter que ir para essa divisão 14 junto com a cachorrinha. E aí na nave da divisão 14 você só tem pessoas que estão doentes ali, né?
que já estão há meses. Elas foi prometido a elas irem para uma espécie de spa num planeta que era conhecido como a Fazenda, né? E aí, perdão, gente, e aí essa nave estava há meses já viajando, ela não chegava, os doentes quiseram fazer uma espécie de motim e o Boimler ele entregou o motim para todo mundo. O Boimler, com aquela mania de ser certinho, né? Ele entregou todo mundo pro superior da nave, né, no caso, né? O superior da nave botou, né, eles confinados aos aposentos, e aí eles começaram a linchar o Boimler praticamente, né? E iam, né, colocar o Boimler numa câmara de evacuação para eles lançar o Boimler ao espaço, né, no caso. Durante tudo isso, né, o Boimler fala, mas eu sou uma aberração que nem vocês, mas justamente nesse momento, né, a diferença de fase do teletransporte desaparece e ele acaba ficando normal de novo. E aí eles abrem, né, a comporta, né, para ele ser lançado ao espaço, só que ele é lançado num terreno gramado. E esse terreno gramado era justamente o do planeta, né, onde estava a tal fazenda. Então a fazenda existia mesmo, né? Só que o Boimler não pôde ficar na fazenda. A fazenda era um lugar maravilhoso, só que ele não pôde ficar porque ele não era mais uma aberração, ele era normal. E a cachorrinha, né, da Tandy, né, começou a falar com a Tandy. Ela falou assim, eu sou uma aberração, porque eu não sou uma cachorrinha igualzinha da Terra, né? Você me fez diferente, você não conhece as cachorrinhas da Terra, você me fez com umas, né, modificações ali genéticas que não são de cachorro, então eu sou uma aberração. E a cachorrinha começou a falar, saiu voando, coisa e tal, né? E aí eles voltam, né, para a nave, né, no caso, né, eles acabam voltando para Cerritos, né, tanto a Tandy quanto o Boimler acabam voltando para Cerritos, no caso. Então, quer dizer, é um episódio que o Boimler novamente é feito de saco de pancadas ali, né, não pela Mariner dessa vez, né, mas ele também, nesse negócio de ser meio que um X9 ali, de denunciar o motim, coisa e tal, né? Então ele novamente ficou um negócio esquisito, né? E novamente ele foi usado ali como uma espécie de saco de pancadas. Quanto à cachorrinha, né? A gente viu algumas críticas, né, sobre essa cachorrinha aí no caso, que você estava trabalhando a engenharia genética ali de uma forma completamente descontrolada, que não sei o que, coisa e tal. Mas eu confesso a vocês que isso pelo menos não me incomodou, porque eu entendi essa cachorrinha muito mais, né, como aquele humor, né, surreal que a gente vê às vezes, né, em filmes, animações, coisa e tal, né, aquele humor muito surreal, aquele humor muito nonsense, né. Por exemplo, né, a cachorrinha ela virava de repente um bloco de metal e esse bloco de metal saía rolando, né, essa cachorrinha ela virava um monstro, coisa e tal, né, e depois virava aquela cachorrinha fofinha de novo, né. No final ela fala, ela voa, né, quer dizer, é um negócio completamente surreal mesmo, completamente nonsense, né. Lembra muito, sabe o quê? O final do primeiro filme do Homem-Formiga, que ficou uma formiga gigante andando para lá e para cá por aí, né. E que a menina, inclusive, a filha do Homem-Formiga, dava de comer para ela embaixo da mesa na hora da janta, né? Como se ela fosse um cachorrinho, né? Quer dizer, foi uma coisa completamente nonsense ali, completamente surreal, né? Que apareceu, né, pra gente dar umas boas risadas, né? E a cachorrinha eu acho que foi mais ou menos nesse sentido aí também, entendeu? A pessoa que escreveu esse episódio não estava preocupada com implicações morais de engenharia genética nem nada. É aquela coisa, é um desenho iconoclasta, é um desenho que está, entendeu? Forçando uma barra para fazer um humor, né? Um humor que às vezes nem sempre dá certo, né? Mas eu gostei da cachorrinha, achei ela engraçadinha, né? E eu ri das piadas dela. Então não foi uma coisa que vamos dizer assim, me aborreceu muito essa cachorrinha, não. Eu gostei dela, tá? Só pra ficar bem claro isso aí, tá? Uma opinião diferente, tá? Então é isso, gente. Vou terminando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Esse texto vai estar lá desse episódio, da análise desse episódio vai estar lá na Batata Espacial também. E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.